Esse não é o convidado, esse é um desfibrilador que nós já adiantamos de antemão. Tudo isso para apresentar o nosso convidado, o doutor Sérgio Paulo, que já é um amigo entre nós, um amigo do Hora Geral, médico cardiologista, que eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Tudo bem, doutor Sérgio? Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Mais uma vez. Doutor Sérgio Paulo, eu fiz questão de trazê-lo aqui por algumas informações que me deixam preocupado quanto jornalista, e o programa também ele tem esse apelo da utilidade pública. Nós comemoramos nesse mês de setembro o Dia Mundial do Coração e parece que as datas comemorativas elas são apenas para serem lembradas, mas na prática nós não conseguimos tirar proveito da informação. E da outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor me deu um dado que deixou muito preocupado com relação ao número de infarto que vem crescendo cada vez mais, principalmente na nossa região. Sim. E um outro aspecto, vou colocar esses 3 pontos num balaio para o doutor Sérgio Paulo responder. Nós temos aqui qualidade de vida, temos a praia, temos um ar puro. Por que esses índices tendem a aumentar, preocupando a saúde pública, doutor Sérgio Paulo? Douglas, bom dia. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Santos não foge ao comportamento dos demais centros, né? Nós podemos aqui justificar alguns aspectos. Primeiro, a taxa média de idade da nossa população é um pouco mais alta, né? Onde nesse grupo, sem dúvida nenhuma, o infarto segue sendo como o primeiro fator de ocorrência e óbito, além do acidente vascular cerebral. Esse é o primeiro dado. Então, nós temos uma incidência alta. Em segundo, alguns aspectos relacionados ao atendimento do infarto agudo do miocárdio. Nós queremos aproveitar essa data que nós estamos comemorando a Semana do Coração. Dia Mundial também, né? Dia do Mundial, para chamar a atenção quanto à necessidade de algumas medidas no tocante ao adequado diagnóstico do evento agudo. Tempo em condição cardiológica, tempo é vida. Ou seja, quanto mais breve o diagnóstico efetuado de um infarto, ou o que nós chamamos de uma insuficiência coronariana aguda, maior a chance nós daremos a esse paciente de sobrevivência. Então, primeiro, nós precisamos treinar as pessoas, os nossos colegas, o profissional de saúde, a identificar o infarto, que muitas vezes, Douglas, não ocorre com aquelas formas clássicas tradicionais. Por exemplo, doutor? Por exemplo, nós podemos ter na fase aguda do infarto ausência de alterações no eletrocardiograma. O eletrocardiograma é o grande elemento... Indicador, seria? É o exame rápido feito que nós podemos identificar a ocorrência do infarto. Em alguns casos, esse eletrocardiograma na fase aguda, ele não apresenta essas características. Segundo, o infarto na mulher. O infarto na mulher apresenta características muito diversas do homem. Quanto ao tipo de localização de dor, muitas vezes a dor não é um fenômeno mais evidente. Ele pode ser evidenciado mais como uma queixa de uma fadiga, ou de uma alteração de ritmo cardíaco, ou uma falta de ar. Outra população que tem uma apresentação bastante atípica é o paciente idoso. Muitas vezes o infarto é manifestado por uma perda transitória da consciência. Desmaio. O paciente estava bem, teve um desmaio no chão e aquilo foi a ocorrência de um infarto. Ou seja, o infarto nesse grupo populacional é o elemento mais frequente e que mais rapidamente deverá ser diagnosticado ou excluído. Agora, doutor Sérgio Paulo, o senhor falou dos idosos, o senhor falou de alguns sintomas e até o diagnóstico através do eletrocardiograma, né? Mas a minha preocupação, acredito que a sua também, como médico cardiologista, é o número de jovens que estão tendo um infarto. E quais são os relatos que nós ouvimos, lemos, né? Justamente, nossa, ele estava normal, ele foi jogar bola, sentiu mal, foi para o hospital, morreu. Ah, ele estava dormindo, a gente foi lá acordar, ele morreu. Ah, ele chegou cansado, tomou um banho, estava no sofá vendo uma TV, morreu. Ou seja,
esse é o infarto, ou seja, aqui nós damos até o nome, o senhor que é o profissional, é o infarto fulminante? Veja, o infarto, primeiro que o que impacta ainda, apesar de nós termos um aumento nesta faixa etária, ou a incidência maior ainda é no paciente acima de 60 anos, ou seja, a maior população que tem o infarto é a mais idosa. O que ocorre é o impacto social de um óbito de um jovem de 30, 35 anos. Isso daí realmente é um chefe de família, pai de filhos jovens. Isso daí acarreta um sério impacto social e então há uma grande relevância do ponto de vista de divulgação. O que ocorre na maioria das vezes, é isso que nós temos que dizer, o infarto foi um infarto enorme e que acarretou a morte. Não, engano. Em geral, são infartos pequenos. A morte pelo infarto, ela não ocorre. O que é um infarto? O infarto é quando há obstrução de uma artéria e essa artéria que irriga o músculo cardíaco, aquele músculo cardíaco irrigado morre. Uma pequena cicatriz. Não há uma perda grande de músculo na maioria dos infartos. O que ocorre nos infartos, aqui nós estamos vendo uma imagem, né? É um cateterismo, onde vocês podem observar logo na emergência uma estrangulação do início de uma artéria. Este é o infarto. Aquele fio branco mais robusto ali, mais grosso. Onde estrangula. Aquilo é um cateterismo feito na fase aguda de um paciente nosso, onde nós identificamos rapidamente a artéria que está semi-ocluída. Essa é uma artéria que você veja, ela irriga uma grande parte desse músculo cardíaco. A morte desse paciente poderia ocorrer não por oclusão e perda do músculo, mas porque uma lesão como essa acarreta séria variação de ritmo cardíaco. É a alteração do ritmo cardíaco, levando a um quadro que nós chamamos de fibrilação ventricular, que é uma desorganização do batimento do coração, é que vai levar à perda de consciência e à morte súbita, certo? Então, a morte pelo infarto não ocorre por um infarto muitas vezes extenso, mas sim por um distúrbio de ritmo cardíaco. O senhor usou uma palavra aí que lembra um equipamento que está ao lado, mas vamos continuar com a imagem? Esse é um coração, essa é a imagem do coração. Dentro do tórax nós temos basicamente duas estruturas. O centro ali é o coração? É o coração. No centro vocês veem o coração e no meio do coração vocês veem aquele envolto por um tecido gorduroso amarelo, as artérias coronárias. Essa é a imagem do coração, né? Que nós temos, que é o objeto da nossa vida, de nós cardiologistas. O próximo, por favor. Aqui nós vemos a distribuição da artéria coronária, né? Nós temos duas artérias coronárias, uma artéria coronária esquerda. Ali é uma artéria? Parece mais um coração. Não, é um coração e você veja. O em vermelho ali são as artérias. É a artéria coronária. E em cima você está vendo o cateterismo, que demonstra que é o grande exame no sentido de salvar vidas, né? Hoje, quanto mais nós temos, nós chamamos de tempo porta-balão. Porta-balão o que é? Do início do evento agudo à realização do cateterismo, porque diante de uma oclusão como aquela que nós mostramos, né, o tempo de desobstrução da artéria é crucial. Nós temos hoje excelentes serviços que podem ser realizados a dilatação da artéria, fazendo com que haja a normalização da irrigação do músculo cardíaco, fazendo com que o paciente não perca músculo e, por conseguinte, reduza bastante a chance de morte. Acho que nós temos outra foto, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui são os procedimentos que nós queremos divulgar, né? É a massagem. Nós temos o infarto, ele acarreta distúrbio de ritmo, parada cardíaca. A pessoa que está ao lado do paciente deve iniciar imediatamente as manobras de ressuscitação,
São manobras extremamente simples que consistem em uma compressão do tórax, comprimindo, permita aqui, comprimindo o coração contra a coluna. Isso faz com que o coração se bata, entendeu? Isso nós chamamos atendimento básico da parada cardíaca. Isso daí, na Europa, esse tipo de procedimento é ensinado nas escolas primárias, ou seja, todo o indivíduo deveria estar treinado em adotar este procedimento. Como o quê? O paciente perdeu a consciência, nós não conseguimos identificar a presença de pulso, iniciar imediatamente a massagem cardíaca, a compressão do tórax, que deve ser feito desta maneira, nesta posição, comprimindo o externo contra a coluna, fazendo com que... Isso daí, enquanto nós vamos atrás do desfibrilador. Sim. Porque este paciente aqui, ele está em fibrilação ventricular. O coração dele está contraindo, mas de uma maneira anárquica. E esse evento, ele só poderá ser revertido através da desfibrilação, que é o choque dado por sistemas automáticos, que é esse aqui. Isso. Esse aqui pode deixar a imagem no vídeo, deixar a imagem no vídeo, por favor, que o doutor vai explicar. Sim. Deixa no vídeo. Esse é a grande medida que salva. Essa é a grande medida que salva. Né? Nós temos aqui ou seja, enquanto que o paciente apresenta a perda de consciência e nós iniciamos a massagem cardíaca, né? No momento em que nós vamos atrás do sistema de desfibrilador, que hoje nós temos sistemas... Esse é mais moderno, não é? Esse é um sistema totalmente automático. Esse é um sistema onde o paciente, apertando o botão, ele vai receber todas as instruções dadas pelo próprio aparelho, no sentido de propiciar o início do... Só vir aqui para essa câmera... Olhe os eletrodos sobre o tórax e os conecte ao Fred. Fred é o nome do então, aparelho. O aparelho fala com o profissional. Não toque no paciente. Análise em curso. Nós colocamos no tórax do paciente. Sim. Ele está fazendo análise nesse sentido. Não toque no paciente. Análise em curso. Ele está analisando, ele está identificando o distúrbio de ritmo. Não toque no paciente. Afaste-se do paciente. Ele vai Pressione o botão laranja. Aqui. Choque. Não toque no paciente. Análise em curso. Tá. Choque. Salvei o paciente. Então, Douglas, você veja. Esse é um procedimento. O nosso município, nós temos uma legislação já feita junto com o meu amigo Lascani. Foi o primeiro município do Brasil a recomendar, a exigir, do ponto de vista de lei, que locais que dispusessem de um afluxo de pessoas acima de um determinado, que estivesse à disposição do desfibrilador automático. Agora, doutor Sérgio Paulo, além dessa lei, o senhor citou o Lascani, que é um dos vereadores mais experientes aqui da nossa cidade de Santos. A pergunta é a seguinte: qualquer profissional pode fazer o uso dele ou só um profissional da área da saúde? Não, esse daqui é um procedimento para uso de leigo. De leigo. Isso daqui é para leigo. Isso daqui é para ser usado igual extintor. Vamos supor, locais de grandes concentrações, no campo de futebol, no shopping, na própria Câmara Municipal. Na prefeitura. Exatamente. Nós tivemos já eventos fatais dentro da Câmara, depois dessa lei, e não havia o desfibrilador. Então, o desfibrilador automático, chamado DEA, né, é um recurso que, sem dúvida nenhuma, pode salvar muitas pessoas. Doutor Sérgio Paulo, peço sua licença, vamos para um pequeno intervalo comercial. Na sequência tem mais imagens e perguntas para o doutor Sérgio Paulo responder, ele que é médico cardiologista e nós estamos no Dia Mundial do Coração. Eu volto já. Eu amei participar da Hora Geral, eu adoro, eu sempre assisto.
E eu sempre falava, o Douglas me convidou há um tempo e eu falei, calma, vamos esperar o CD tá pronto. E aí quando ficou pronto eu falei, pronto Douglas, é hoje, é agora. E agora eu tô super realizada de ter participado aqui. Douglas, um beijo, muito obrigada, e toda a produção do Hora Geral foi 10.